Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o terceiro e último vídeo dessa maravilhosa obra que é lançamento da Thomas Nelson, o Novo Testamento em seu mundo, uma introdução à história, à literatura e à teologia dos primeiros cristãos, do grande erudito, muito conhecido N.T. Wright, e também do seu amigo Michael Bird. Os dois praticamente têm as mesmas formações, especialistas na teologia paulina, em Novo Testamento, são doutores em Novo Testamento, doutores em cristianismo primitivo, uma introdução detalhada ao Novo Testamento, trazendo o contexto político, histórico, cultural, social, tudo aquilo que você precisa saber sobre o Novo Testamento, de uma forma detalhada, você vai encontrar nessa preciosa obra. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos, assista. O primeiro vídeo foi mais uma introdução geral à obra, quantidade de páginas, mostrei para vocês o sumário completo, enfim. O segundo vídeo eu já foquei mais nas figuras, ali, os capítulos, né? Peguei um capítulo especial, aqui a parte 2, né? E mostrei aqui o capítulo 5 e outros capítulos para vocês. E dessa feita agora, sem delongas aqui, vamos mostrar como eles trabalham. Tá? Aqui tem a parte 3 que eu não vou mostrar, né? Que é sobre Jesus histórico. Deixa eu pegar aqui os evangelhos, né? Deixa eu pegar aqui os evangelhos. Primeiro, aqui, ó, os evangelhos e a história de Deus, que você tem o comentário dele dos 4 evangelhos. Deixa eu pegar o evangelho de João, o evangelho segundo João, está na página 636. Vamos lá, página 636. Tem muitas fotos, imagens. Opa, aqui, ó. Capítulo 27, parte 6. Ai, aqui, ó. O Evangelho segundo João. Tá aqui, ó. Você tem os destaques do capítulo, isso acontece com todos os capítulos. Este capítulo explica a história, os temas e a teologia do Evangelho de João. Ao fim, você será capaz de entender as origens do Evangelho de João no contexto do cristianismo primitivo, descrever as características básicas da narrativa de João sobre Jesus e compreender os temas gerais do Evangelho de João. Ele começa com uma introdução, tá? Todos nós sabemos que João é um evangelho totalmente diferente dos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas, pois ele não conta parábola, enfim. João, o evangelista, geralmente era simbolizado por uma águia. Tá vendo aqui a foto? Vamos lá. Aqui são os degraus da parte sul do templo destruído, né? O templo de Herodes. Aí ele vai trabalhar aqui, ó, as questões contextuais e críticas, as origens de João, esse evangelho. Trabalha as evidências históricas, porque não dá para ler, tá? Aqui é o busto, né? Ou melhor, uma estátua do imperador Trajano, que era general, depois se torna imperador. Que ele vai citar tudo o que você precisa saber sobre esse evangelho, né? Aqui é um mosaico com Policarpo, bispo de Esmirna, e Policarpo foi discípulo de João, tá? Ele pega as evidências arqueológicas, as evidências
dos pais da igreja, que sempre afirmaram que João foi o escritor desse evangelho. Irineu de Leão fala isso. E você tem aqui, ó, em toda a obra, né, nota de rodapé o tempo todo. Vocês estão vendo aqui, ó, tá? A data, uma controvérsia, né? Ó, a prova mais decisiva para datar o Evangelho de João é o papiro de John Hyland, 457, também conhecido como P52. Trata-se de fragmento de um papiro egípcio que contém o texto de João 18, do 33 ao 36. 18, 33 ao 36, datado entre 125 e 175 depois de Cristo. O evangelho parece ter sido usado ocasionalmente por Justino Marte e pelo autor da epístola a Diogneto, que escreveram suas obras entre 150 e 160 depois de Cristo. Os autores gnósticos citam o evangelho e fazem referência a ele possivelmente a partir do ano 135. Tanto Policarpo como Papias citam referência de 1 João, indicando que conhece os escritos joaninos no início do século II, o ano 100 aí, né? Inácio de Antioquia pode ter aludido ao Evangelho de João na segunda década desse mesmo século. Do lado mais antigo, muitos situam o Evangelho em uma data próxima ou posterior ao ano 70 depois de Cristo, já que João, capítulo 21, versos 18 a 19, parece aludir ao martírio de Pedro, que provavelmente aconteceu no reinado de Nero em meados da década de 60 depois de Cristo. Costuma-se sugerir que o livro se referia a debates sectários entre judeus e cristãos na era posterior à destruição do templo. Aí ele vai falando aqui, ó. Tá? E aqui ele fala, ó. Não há evidências fortes contra a data tradicional próximo ao final do primeiro século, seja no final do reinado de Domiciano, seja no início do reinado de Trajano. Entretanto, essa dupla negativa indica que a incerteza sobre esse tema persiste. Alguns continuam a afirmar que uma data mais antiga é possível ou até mesmo preferível. Tá? O local de escrita que ele vai trabalhar, e aqui você tem a foto do papiro P52, também conhecido como papiro de John Hyland, com as palavras de João 18, do 33 ao 36, geralmente datado de 125 a 175 depois de Cristo. Tá? Aí vem aqui, ó. Ele vai trabalhar agora um esboço, né? Uma introdução aos capítulos rapidamente. Ó, a história de João, a história de Jesus contada por João, esboço de João, o prólogo. Aí você tem dois livros. Primeiro livro, o livro dos sinais. João pega 7 milagres de Jesus para provar que ele é o Messias, tá? Que é o capítulo 1, versículo 19 até o capítulo 12, versículo 50. O segundo livro que os estudiosos dividem o Evangelho de João é o livro da glória, que vai do capítulo 13 até o final, o capítulo 20, versículo 31. O final na verdade é o epílogo, aí você tem o epílogo, né? Até o capítulo 21. Ai. Pois é, gente. Muito bom. Aqui você tem os temas correlatos e avançados. A sabedoria habita na terra. Vai citar Eclesiástico, uma obra apócrifa, né? Pseudepígrafe, Enoque. Enfim, ó. Aqui ele vai te dar um quadro, né? O Eu Sou do Evangelho de João. Eu sou o pão e a vida. Eu sou o pão da vida, né? A luz do mundo, as portas, enfim. Aqui você tem a escada de acesso ao tanque de Siloé. Joias do passado, Clemente de Alexandria falando sobre Jesus como bom pastor. Clemente de Alexandria, que viveu do ano 150 ao ano 215 depois de Cristo. Foi uma pessoa culta que se converteu ao cristianismo, um profundo conhecedor da filosofia grega que acabou se tornando teólogo proeminente na escola catequética de Alexandria.
ao comentar sobre o capítulo 10 de João, ele diz, aí está aqui o comentário dele, eu vou deixar aqui para você, caso você queira ler, você pausa aí para ler, tá bom? E aqui está a foto dele, Clemente de Alexandria, ou a imagem dele. Aqui você tem a pintura de Jesus lavando os pés dos discípulos. Essa foto aqui é famosa, né? Pilatos, Jesus, ó, para o povo escolher quem seria solto. Aí você tem o João e o panorama geral, tá? No final sempre a bibliografia, né? Enfim. Aqui você tem o capítulo 28, que é a elaboração dos evangelhos. Tá? O gênero dos evangelhos, o problema do evangelho de João. Aqui você tem exemplos e declarações paralelas entre João e Marcos. Ele vai trabalhar o problema sinótico, as datas, a autoria, as fontes, que é um problema insolúvel, né? Não dá para resolver, ou não se resolve, né? A teoria das 4 fontes. Ixi. A tradição de Jesus. Gente, que obra. Exemplos da tradição de Jesus em 1 Coríntios. Que vai para a parte 7, primeiros cristãos e a missão de Deus. Aqui eles irão trabalhar as epístolas gerais, tá? E o Apocalipse no final. Maravilhoso, né? Deixa eu pegar aqui um pouco sobre Paulo agora, para mostrar para vocês as cartas de Paulo, né? Primeira carta aos Gálatas. Deixa eu pegar uma carta só. As cartas pastorais. Deixa eu pegar. Cadê? Escolhi uma carta aqui. As 2 cartas aos Coríntios. 462. Aqui, ó, capítulo 21. 1º e 2º Coríntios. Introdução. Sempre você vai ter nos capítulos, como eu falei, os destaques, né? As 2 cartas importantes. Na verdade, Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, 2 se perdeu, tá? A primeira carta, na verdade, é a segunda, e a segunda carta, na verdade, é a 4ª. Aqui você tem um mapa. Um mapa não, né? É um desenho, né? Uma maquete da antiga cidade de Corinto. O templo de Apolo, o teatro, a inscrição de Erasto, o mercado, o Bema. A gente tem um templo aqui, ó. Templo, pórtico, enfim. Aqui você tem a Acro Corinto, com vista para a cidade de Corinto, que era um monte, né? Que ele vai trabalhar Corinto, foi fundada, construída. Aqui você tem 5, né, das 6 colunas colunas originais que formavam o periptero do templo de Tique, deusa da fortuna e da prosperidade, na segunda metade do 1º século, na Diocesareia. Aí você tem aqui o problema de Corinto, tá? Que você tem um quadro
estratificação social das pessoas em Corinto, de acordo com o Novo Testamento. Você tem o status, ó, administrador da cidade, líder da sinagoga, líder de famílias, pessoas que serviram e financiaram Paulo, mercadores e artesãos, trabalhadores pobres que nada têm, escravos. O administrador da cidade é o Erasto, líder da sinagoga, Crispo, líderes de famílias, Crispo, Estéfanas, Cloé, pessoas que serviram e financiaram Paulo, Gaio, Tito Justo, Febe, mercadores e artesãos, Priscila e Áquila, e os outros não são mencionados no nome. Quem eram os super apóstolos mencionados aí na segunda carta aos Coríntios, né? A integridade de 2 Coríntios, muitos falam que Corinto, a segunda carta aos Coríntios, é uma série de cartas, ou duas cartas juntas, porque do capítulo 1 ao 9, o tom é totalmente pacífico, né? Mas no capítulo 10 muda completamente, onde Paulo começa a defender seu apostolado. Então, os estudiosos, vários estudiosos, para explicar essa mudança abrupta na carta, na segunda carta, eles falam que é uma outra carta, que juntando, tá, fizeram uma única carta. Então são duas cartas, né? Para muitos estudiosos aí. Eles aqui vão defender. Michael Bird defende que é uma carta só. Ele trabalha aqui a segunda carta a primeira carta aos Coríntios, ó, que dá a introdução aos capítulos, o esboço, tá, mostrando fotos. Ai. Olha aí. Aqui você tem um famoso templo de Apolo em Corinto, né? Onde ficava o oráculo de Delfos. Aqui você tem uma estátua do imperador Augusto César. E ele estava com um véu que marcava a piedade romana. Depois você tem o esboço da segunda carta aos Coríntios. Show de bola. Acabando, vem a carta aos Romanos. Deixa eu pegar aqui uma carta geral, ou uma epístola geral, para vocês verem. Carta aos Hebreus, deixa eu pegar aqui. 699. Aqui, a carta aos Hebreus. Começa sempre com a introdução, os destaques do capítulo, né? Você tem aqui questões contextuais e críticas, a autoria de Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu. Você tem a famosa foto, né, do arco de Tito, que comemora a conquista de Jerusalém no ano 70 e a destruição do templo por esse general romano. O candelabro ou castiçal de 7 velas era um símbolo bem conhecido na vida judaica no mundo antigo. Tá vendo aqui, ó, eles levando embora. A data da carta também é debatida. Tudo da carta aos Hebreus é debatido, né? O gênero, o propósito, o argumento de Hebreus, que ele vai te dar o esboço. Isso ele faz com todos os livros, tá? Já começa aqui no prólogo. Sobre o Filho de Deus. Jesus é maior que os anjos. Jesus, o grande sumo sacerdote. Aí vai, explicando os capítulos, né? E sempre aqui, ó, você tem, eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo, né? Você tem os e-mails, né? O aluno manda para o professor, nesse caso a professora Dana Schuller. Aqui tem a pergunta: querida professora, meu pastor pregou sobre o capítulo 6 de Hebreus há algumas semanas, dizendo que é possível perder a salvação. Será que isso é verdade?
Com certeza esse pastor é arminiano, né? Obrigado. Aí ela vai responder: essa pergunta é complicada, responde a doutora Dana Schuller. Muitos teólogos e muitas tradições afirmam que a salvação se trata de algo que pode ser perdido ou cancelado. Entretanto, gostaria de lembrar que em Hebreus a salvação é essencialmente futura. Ela te dá os textos aqui, ó. Não dá para perder o que você não possui por completo. Porém, sou mais inclinado a pensar que esses avisos tão terríveis e sérios são dirigidos àqueles que estão mais à margem da comunidade, que provam das coisas boas do Senhor, mas nunca tomam a decisão de se converter de modo completo. Isso explica porque o autor ainda espera que os destinatários perseverem. Porque o capítulo 6 não fala sobre perda de salvação. É uma advertência dura, severa. Tá? Os crentes não chegaram ao ponto de apostatar, mas devido à sua letargia, sua preguiça, a não crescer espiritualmente, a estarem no jardim de infância da fé, né, por serem pertepãs espirituais, não cresciam nunca, ele chama a atenção dura. Porque no versículo 9 do capítulo 6, leia aí, você vai ver. Ele fala: quanto a vós outros, ó amados, eu estou persuadido, tá? E em relação a vocês, coisas melhores. E vai falando, né? Eu estou assim falando duro com vocês, para que vocês acordem, para que vocês continuem a sua caminhada, para que vocês não retrocedam, não voltem para Moisés, para o judaísmo, para as tábuas de pedra e por aí vai. Acho que a ideia principal é que os membros da comunidade cristã, como todo, devem se assegurar de não serem um lugar onde alguém possa receber a graça de Deus em vão. A resposta dela foi bem básica, né? Esses assuntos, calvinismo, arminianismo, eu já estou de saco cheio. Eu não sou nem arminiano nem calvinista. Eu sempre falo aqui para vocês, não adianta querer calvinizar ou arminianizar as escrituras. Mas não tem jeito não. Temas correlatos e avançados. Manuscrito do Mar Morto, que foi encontrado lá em Qumran, tá? Nas cavernas, né? Sobre Melquisedeque. Não vou ler por causa do tempo, tá? E aqui você tem Abel e Melquisedeque, aqui ó, a imagem, a foto, oferecendo sacrifício a Deus. Basílica de São Vital, em Ravenna, na Itália. Aqui você tem um quadro: a supremacia de Jesus de acordo com o autor de Hebreus. Jesus é, segundo o autor, um sumo sacerdote melhor. Está aqui os textos. Uma experiência melhor, uma aliança. Essa palavra melhor aparece 13 vezes na carta, né? Uma experiência melhor, uma aliança melhor, uma promessa melhor, um sacrifício melhor, uma propriedade melhor, uma nação melhor, uma ressurreição melhor, uma palavra melhor. Isso é superior, né? É o tema da carta, a superioridade de Cristo. Eu já fiz a exposição completa da carta aos Hebreus aqui no canal, tá, gente? Quem não assistiu, assista. Vai lá na playlist e você vai encontrar. Aqui é uma ilustração do tempo de Herodes. Passagens de advertência na carta aos Hebreus. Toda a carta é uma advertência, né? Aí você tem as 5 principais passagens. Tá aqui, ó. De advertência. Joias do passado, Orígenes sobre a apostasia, citando Hebreus. Aqui você tem Abraão encontra-se com Melquisedeque, tá vendo? Datado do século XIII, aqui é uma pintura, né? Aqui é Abraão. Ou melhor, aqui é Melquisedeque, né? Deixa eu ver. Cadê? Não, aqui é Melquisedeque, que deve ser Abraão. Aí ele vai te dar o Hebreus e o panorama geral e vai concluir, tá? Deixa eu pegar aqui agora o Apocalipse. Vamos correr. Carta de João. Cadê? Aqui, Apocalipse.
sempre os destaques do capítulo, tá? Aí começa com uma introdução ao livro. E você tem aqui, ó, e a foto. Evangelista João ditando suas visões a seu escriba, né? Tá explicando. Aí você tem as questões contextuais e críticas, origem do livro do Apocalipse. Trabalha aqui a literatura apocalíptica, né? Judaica. A data e a origem. É um consenso, né? Que a data foi escrita, a data do livro de Apocalipse foi aí nos anos 90 a 96, no reinado de Domiciano. Muita gente defende no reinado de Nero, mas é quase impossível defender essa data aí. A data mais provável foi no Império ali, na época do imperador Domiciano, que governou do ano 81 a 96. Aqui é quadro 34. Reinados dos imperadores romanos como chave para a datação do livro de Apocalipse. Você tem Júlio César, que muitos não falam que não foi imperador, mas general, há uma discussão. Mas o primeiro imperador de fato foi Augusto César, que era filho adotivo de César, de Júlio César. Tá? Aqui, ó, a lista dos imperadores. Vai até Adriano. Você tem um busto do Vespasiano. Aqui você tem um busto do imperador Domiciano. E você pode ir no Google aí, até no YouTube mesmo, no YouTube, você vai encontrar, coloca lá fotos dos imperadores romanos. Você vai ter lá a reconstrução dos rostos deles, os rostos deles, das suas faces, como eles eram. Bacana, o gênero. Aqui você tem um antigo teatro de Pérgamo. Aqui você tem o quadro das cópias mais antigas do livro de Apocalipse. Você tem o nome do manuscrito, você tem a sigla, né? O nome do manuscrito, a data e o conteúdo. A interpretação e o propósito do livro. No artigo do livro do Apocalipse, ele começa a dar uma introdução aos capítulos, né? Aí te dá o esboço. Temas correlatos e avançados. Os hinos imperiais de Pérgamo. Temas correlatos e avançados. Anjos caídos. Aquele cita Enoque, né? Aqui você tem um tetradracma de prata cunhada em Antioquia durante o reinado de Domiciano, com a efígie do imperador na cara e na coroa uma águia sobre relâmpago, asas abertas, voltada para a direita, levando um ramo de louro no bico. A águia era o símbolo do Império Romano, né? Aqui você tem um busto de Nero, a foto, né? O busto dele. Aqui você tem, ele vai te dar, ó, as diferentes maneiras de ler o Apocalipse. Leitura literal, o chamado também sequencial, linear, tá? E a leitura da recapitulação, também chamada é a teoria que o livro conta a mesma história 7 vezes. Tem outro nome que fala, agora eu esqueci, tá? Cíclico, lembrei agora, o livro é cíclico, tá? Que conta a mesma história 7 vezes. Aí ele te dá aqui no final Apocalipse e o panorama geral, tá? E aqui termina, né?
E a parte 8 você tem aí a elaboração do Novo Testamento, né? Que é a introdução à crítica textual no Novo Testamento, que é top também. Mas não vou mostrar não. Se vocês gostaram do terceiro vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí os seus comentários, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.